Boa noite, minha gente. Está começando mais um Identidade Geral. Muito bom contar com a sua companhia aqui com a gente. Você que está aí do outro lado da telinha, a conexão é grande aqui, é tão grande que eu posso sentir vocês aqui bem pertinho, viu? Bom, a semana passou voando, mas finalmente chegou o dia de descansarmos, desacelerarmos um pouquinho, acalmarmos os corações, os pensamentos. E hoje aqui no Identidade chegou a hora de aprendermos com mais uma boa conversa. Você deve estar aí se perguntando, inclusive, por que eu não estou na nossa sala oficial? O cenário aqui está diferenciado. E está mesmo, viu, minha gente? A resposta é simples, é porque hoje eu estou aqui na sala da Aldra, a nossa convidada especial desta noite. Hoje eu e você somos os convidados da Aldra, olha que chique. E daqui a pouquinho você vai conferir um pouco sobre a história dela, né, Aldra? Que com certeza vai te inspirar. Mas só para você ter ideia, ela sofreu um atentado na infância, perdeu os pais com 3 anos de idade, enfrentou a depressão, luta contra um tumor, mas tudo isso exercendo a fé e confiança em Deus, coisa linda. A história dela é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo bem ligeiro, então não saia daí. Minha gente, já estamos de volta e hoje o coração tá aqui que não se aguenta, viu, Aldra? Porque você nos recebeu aqui com tanto amor, com tanto carinho e recebeu você aí também, porque ela não abriu as portas da casa dela só pra gente não, viu? Pra você aí de casa também. Então você que tá chegando agora, se acomode, porque a história hoje rende e eu tenho certeza que a gente vai aprender grandes lições. Pra começar, eu queria te perguntar o seguinte, Aldra, a que você atribui a paz que você sente depois de ter passado por tantas circunstâncias difíceis, né? Quando pequenininha você tomou um tiro, perdeu seus pais, depois teve que lidar com a depressão, hoje luta contra um tumor também. E uma coisa que você já comentou é que você hoje sente paz. E isso me deixou assim, eu fiquei sem palavras, eu fiquei muito chocada, impactada com isso que você falou de sentir paz. É difícil, né? A que você atribui? Sentir Deus. Porque é uma experiência que eu nunca tive na minha vida, de ter tido uma experiência tão forte com Deus, né? Inclusive, teve um episódio de uma primeira cirurgia que eu não havia contado para ninguém, a não ser para minha cunhada, que eu queria ter um sonho com Deus. Enquanto eu estivesse dormindo, né, para a cirurgia, e ele se fez presente no meu sonho, né? Durante toda a cirurgia, eu tive essa presença com Deus. Mas para mim foi muito, muito mais que um sonho, porque ele mostrou para mim, se fez presente para mim, assim como lá na Bíblia, sabe? Quando Moisés, quando Davi, quando aqueles personagens da Bíblia estiveram com Deus, também eu estive. De maneira pessoal, forte, e foi muito, muito maravilhoso. E é bonito você falar isso, é importante, porque às vezes a gente pensa que Deus é distante. Aqui no Identidade a gente já acompanhou vários depoimentos em que as pessoas falaram desse encontro pessoal com Deus. E isso é importante a gente frisar, porque é possível a gente de fato ter esse encontro pessoal com Deus. A Aldra teve e você aí de casa também pode ter. Deus se faz presente. Ele quer se fazer cada vez mais presente na sua vida. E Aldra, focando um pouquinho aqui mais na sua história, como que foi isso na sua infância, menina? 3 anos, você perdeu seus pais, um atentado. Como foi que tudo isso se desenrolou? Então, na infância eu não tinha tanta consciência que pela questão da morte, eu não entendia muito bem essa questão. Mas eu sentia muita falta do meu pai e da minha mãe. Eu sentia muita falta, só que além de sentir a falta, eu não falava que sentia. Porque da maneira como eu fui criada de uma forma que era para mim guardar essas emoções. Mas aí, só voltando mais um pouquinho, os seus pais tomaram um tiro, foi um assalto, o que foi que aconteceu? Pelo que te contaram, né? Então, eu tenho um jornal da época, né? Olha. E foi um assalto ao patrão dos meus pais. Nossa.
Então, eles foram assaltar o patrão e no decorrer desse caminho, eles relatam no jornal que foram pedir ajuda para o caseiro, que era meu pai. No que foram pedir ajuda para o caseiro, se sentiram ameaçados pelo meu pai, porque o meu pai, ao abrir a porta, tinha uma madeira que trancava a porta. E pela fresta, os bandidos olharam e acharam que meu pai ia bater neles. E eles logo atiraram. Por que eles atiraram? Eles estavam com a cabeça cheia de droga, né? Eles tinham passado a noite bebendo. Relato dos próprios bandidos no jornal. Então, eles atiraram no meu pai e eles viram que fizeram isso. E já veio a minha mãe comigo no colo, atirou na minha mãe e atirou na minha irmã. Nossa. Na minha irmã foram 5 tiros. Meu Deus. E ela sobreviveu, né? Ela tinha 5 anos, eu tinha 3 anos. Mas assim, foram encontrar a gente, isso aconteceu numa noite, um sábado à noite, por volta de 11 horas da noite. E foram encontrar a gente por volta de meio-dia. Meu Deus. Então, assim, nós sobrevivemos porque Deus quis que nós sobrevivemos. Sim. Inclusive, a pessoa que me resgatou, eu tive contato com ele há 2 anos atrás. Ele falou que quando pegou a gente, eu estava no berço, e o berço, embaixo do berço tinha uma vela, né? E como se alguém tivesse apagado essa vela, tava só uma roda de fogo ali nesse colchão. Então, eu creio que o próprio Deus foi ali e apagou, né? Porque assim, a ideia deles era apagar todo mundo para que não tivesse vestígio de ninguém, né? Já que eles cometeram isso, eles dizem no jornal. Sim. Já que eles cometeram esse crime, né, que era pagar todo mundo. Meu Deus, então realmente o primeiro milagre foi ali na sua infância, Foi, né? na minha infância. E aí você estava comentando que você não tinha muito essa consciência da morte, mas sentia muita falta dos seus pais e não conseguia expressar isso. Mas quando foi que você teve consciência que você não tinha os seus pais, que você tinha ficado órfã, que você conseguiu expressar esse incômodo? Eu já assim, com 7, 8 anos eu comecei, eu chorava escondido, né? Porque a família que me criou, apesar de ser meus parentes, não me deram a oportunidade de chorar, de ser uma criança normal. Eu não era uma criança normal, porque professores, as pessoas que conviviam comigo, me diziam que eu era uma pessoa sem expressão. Não tinha expressão nem de alegria, nem de tristeza. E uma criança comum não é assim. Apática, né? E eu cresci dessa forma. Com em torno de 17 anos, eu comecei a buscar um pouco mais, a entrar numa igreja, a buscar um grupo de jovens. E nesse meio tempo, eu comecei a chorar mais, a sair mais aquele sentimento, né? Mas foi realmente só na fase mais adulta que foi explodir tudo isso. E você tem um atenuante aí que você e a sua irmã foram separadas, né? Separadas. Você foi criada pelos seus avós, seus tios, né? Se eu não me engano. Como que ficou? Eu fiquei com os meus tios e ela com os avós. Com os avós. Os avós ainda, depois de... Na verdade, a minha avó, depois de 3 anos, que os meus pais tinham morrido, eles morreram. E ela ficou sendo criada na roça, como empregada, na casa de pessoas conhecidas. Entendi. Então, nós fomos nos encontrar mesmo depois, assim, que eu já tinha 17 anos. E como que era a sua relação com seus pais adotivos, né? Com seus tios, no caso? Era uma relação muito difícil, porque a minha tia, ela mostrava um certo amargo, ela tinha um certo rancor de ter me adotado. Então não era bom, não era um convívio bom. Entendi. Porque além dela me pressionar a sempre ficar quieta, a não chorar, a não expressar, ela não tinha amor nenhum por mim. Poxa. E ela demonstrava isso. Para as pessoas, ela mostrava que cuidava de mim, mas para mim, nós ali entre 4 paredes, era totalmente... Não tinha amor, não tinha carinho.
Eu fico imaginando a sua história, né? E realmente a depressão acaba sendo o estopim, né? O pico disso tudo. Você perdeu seus pais, você foi separada da sua irmã, morava nesse contexto, né? Uma casa em que ela não sentia tanto amor, em que ela não podia se expressar tanto. E aí realmente a depressão vem, né, Aldra? Nesse tempo, lidar com a depressão também foi difícil, porque eu, particularmente, a única pessoa que eu conversava era com Deus, né? Mesmo assim, eu tinha medo de Deus porque eu não entendia Deus. Eu fui entender depois que eu comecei a estudar. E é um sentimento comum, viu? Porque tem muita gente aí que não tem esse relacionamento, tem muita gente que aprendeu que Deus é aquele que tá com o cajado, que vai julgar, que vai punir. E eu acho que essa percepção, essa forma como nos apresentaram Deus muitas vezes, faz com que a gente tenha esse medo, né? E além disso, eu achava assim que Deus já tinha me poupado, né? E não, Deus me deu a oportunidade de viver, então eu não tenho que pedir mais nada para Ele. Então eu não tinha um relacionamento com Deus, né? Eu fui vir a ter quando eu conheci a Igreja Adventista, a Novo Tempo, né? Através da Novo Tempo, estudar e me preparar para tudo que aconteceu, né, no 2020 comigo. Mas, assim, foi muito importante para mim o estudar, conhecer a Deus. E você está falando aí de estudo, e eu já quero aproveitar o seu gancho para falar aqui do nosso guia de estudo da Bíblia, que nesse caso aqui é o guia Sentimentos. E aqui a gente fala sobre depressão, a gente fala sobre ansiedade, que é justamente uma questão que a Aldra teve que lidar, né, Aldra? E foi através do estudo da palavra de Deus, em aí parceria com a Rede Novo Tempo de Comunicação, que ela conseguiu dominar o conteúdo bíblico e através disso ter o seu caminho, encontrar o seu caminho de cura, né? E uma coisa muito importante também é que não é que você esteja conectado com Deus que você não vai ter depressão, minha gente. Muita gente às vezes pensa que a depressão é a ausência de Deus, mas isso não tem nada a ver. A gente inclusive tem relatos bíblicos, né? O caso de Elias, por exemplo, um homem super temente a Deus que teve seu momento de depressão. Enfim, para esclarecer todas essas dúvidas, esses questionamentos, você tem aqui o seu guia de estudo da Bíblia. Para pedir é muito fácil, você pode mandar agora mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, o número vai aparecer na sua tela, mas eu vou dizer aqui para você, é o 012 98244 0077. Você manda uma mensagem e escreve o seguinte: quero minha revista Sentimentos, oferecida pelo programa Identidade Geral. Ele vai chegar aí, esse guia, gratuitamente, com segurança, porque vai ser enviado pelos correios, tá bom? E assim você vai poder dominar o que a Bíblia fala acerca dos nossos sentimentos. E Aldra, você falou aí também do que aconteceu em 2020, né? Que foi uma preparação. O que será que aconteceu aí na vida da Aldra em 2020? A gente vai descobrir no próximo bloco. Fica ligadinho aqui com a gente que a gente não se demora. Já estamos de volta, estamos aqui no sofá da casa da Aldra, sofá gostoso, viu, Aldra? E eu agradeço muito por você ter nos recebido aqui com muito amor, com muito carinho, não só a mim, como o público de casa também que está aqui acompanhando o programa. E você falou sobre o ano de 2020, o que aconteceu nesse ano de 2020? Em 2020 eu comecei a ter engasgos, né, e fui ao médico e descobri um tumor. Nossa. Né, na cabeça, um tumor raro, né, um neurinoma no nervo vago. O que seria esse neuro vago? Na verdade, todos os nervos da face. Né? Então, todo o tumor, ele estava num pedacinho aqui da minha cabeça, pegando a parte da face e o crânio. Né? Então, todos os nervos dessa região pega esse nervo vago. Entendi, menina. E aí, quando você recebeu o diagnóstico, o que os médicos orientaram a fazer? Primeiro que os médicos na minha cidade, né, não tinha uma equipe, né, grande, uma equipe formada para ser operado. Me mandaram para São Paulo. Entendi. Né? E por aí já veio o primeiro milagre, porque nós não tínhamos indicação de alguém de nome,
né? Um tumor raro, um tumor, não tínhamos conhecimento de nada, né? E Deus já colocou a mão colocando o médico, né? Que é o Dr. José Maria, ele é um neurocirurgião, que é ele que foi conduzindo tudo, né? Já em primeira consulta, ele já queria me deixar internada para fazer exames melhores, né? Para poder averiguar o tamanho, tudo certinho do tumor, para poder fazer um plano de cirúrgico, né? E quais são as consequências desse tumor? Lembrando que é um tumor benigno, né? Isso. Por estar nessa região na cabeça e pegar os nervos, ele pode atingir visão, a fala, a audição e mobilidade esquerda. Porque geralmente o tumor, esse tipo de tumor, ele só dá na região esquerda. Entendi. Então, assim, são todos esses aspectos que pode estar pegando, né, quando é feita a cirurgia. Quando a minha cunhada ligou para São Paulo, conseguiu vaga assim muito rápido, né? E quando eu estava internada, na internação, me perguntaram como que eu consegui vaga com ele, um médico tão conceituado, um médico tão difícil de conseguir vaga. E foi assim, ligamos minha cunhada ligou numa sexta-feira e conseguiu vaga numa terça, se eu não me engano, né? Foi muito rápido. E aí, com todos os exames em mãos, com o diagnóstico confirmado, foi traçado já para cirurgia, só que entrou a pandemia, né? Daí tivemos que aguardar um pouco. Eu descobri em fevereiro, eu fui estar fazendo a primeira cirurgia em julho, né? Mesmo assim foi rápido, né? Graças a Deus nós tínhamos convênio e graças a Deus, né, ter o convênio já ajudou muito, né? Sim. E a primeira cirurgia, existia a possibilidade de ficar com a face torta, de cerrar a mandíbula e o acesso até o tumor, um acesso difícil, mas Deus encaminhou tudo, Deus fez de uma forma extraordinária. Tanto que o médico, ele disse assim que, né, ele não consegue descrever, né, a maneira como foi e os milagres que aconteceram, né, porque eu não estava cega, não estava surda, estava falando, estava mexendo. Então, essa primeira cirurgia foi um sucesso, né? Mas, querendo ou não, é um baque quando a gente recebe um diagnóstico desse, né? Sim, porque a gente eu sou uma pessoa, assim, pela depressão e a maneira como eu vivi, sabe aquelas pessoas que relata tudo, eu me tornei uma pessoa muito certinha em tudo, sabe? Então eu queria estar tudo em ordem, tudo um passo à frente dos acontecimentos para estar... Para evitar esses dilemas, né? Isso, para estar sempre, né, ainda lido com isso, mas em forma bem menor por causa da terapia, né? Hoje em dia eu consigo tornar um pouco mais leve, mas eu era muito sistemática com tudo. Então eu queria já traçar o futuro, né? Queria que tudo já tivesse tudo certo, tudo sendo conduzido de forma certinha, mas graças a Deus com a doença também, né? Eu fui também me relaxando um pouco, deixando as coisas acontecerem e Deus mostrando que Deus ele está no controle, né? No total, quantas cirurgias você já fez até agora? No total foram 4, né? 2 foram relacionadas ao tumor e 2 foram consequências do tumor, né? Foi a primeira cirurgia para tirada do tumor, foi tirado mais ou menos 6 centímetros do tumor. Nossa, grande? 6 centímetros? Isso. E esse tumor, Chivanoma, ele já é assim, um tumor que milímetros dele já ocasiona em alguns pacientes falta de visão, falta de várias coisas, sabe? Relacionadas à cabeça. E você ficou praticamente sem sequela, né? Sem sequela. Apenas a paralisia na corda vocal. Que já na primeira cirurgia
precisou cortar o nervo da fala. E aí você só consegue, inclusive, falar para um dos lados, Isso. né, Aldra? A minha voz é uma voz que é no limite do alto e é usado uma corda vocal só, né? Uhum. Agora, Aldra, revisitando toda essa história, né? O seu passado, o que você tem enfrentado hoje, é como se não tivesse uma cura, né? Como se você estivesse no controle do tumor, não é isso? Isso. Tem sempre que estar ali acompanhando, fazendo seus tratamentos. O que você tem a dizer para as pessoas que estão passando por dificuldades semelhantes também? O tumor existe um pedacinho do cerebelo, né? Então quer dizer que a vida toda eu vou ter que acompanhar. Uhum. Que às vezes a gente tem uma visão de que Deus ele vai tirar todos os nossos problemas, de que Ele vai tirar as nossas dores, né? E por mais que tenha sido difícil, sabe, esse diagnóstico, eu senti que foi difícil. Eu senti dores, né? Dores fortes, né, depois da cirurgia. Mas Deus, Ele esteve comigo. E Ele está comigo. E eu já havia falado para algumas pessoas que Deus teve a oportunidade várias vezes na história, ali na Bíblia, de tirar as pessoas de momentos difíceis. Mas Ele mostra ali também nos amigos de Daniel, em Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Ele poderia ter tirado eles da fornalha, né? Ter feito assim aquele milagre, e Ele não tirou. Mas por que Deus não tirou? Por que Ele tem a nos ensinar com isso? Ele quer entrar na fornalha com a gente. Nossa, que lindo. Né? Uhum. Então, independente daquilo que a gente passe, seja uma coisa de alta complexidade ou não, seja uma dor de cabeça simples, um momento simples, um momento difícil, mas ele não, vou ajudar só quem tem tumor, vou ajudar só quem está passando por um momento extremo. Não é, né? Ele se importa com uma mãe que está com medo de ter um filho, com uma pessoa que está com medo de receber um soro na veia. Ele liga para tudo que a gente sente. Isso. E está preocupado em todos os detalhes, né? Então, assim, Ele veio como humano aqui para mostrar que Ele também pode sentir o que a gente sente. E Ele está com a gente em todos os momentos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, se é como a Aldra falou, de grande complexidade ou não, mas eu quero que você saia desse programa, desligue a sua TV e vai descansar na certeza de que Ele está na fornalha com você. Foi lindo isso que você disse. E uma coisa também que é muito importante é que a Aldra passou por tudo isso, conseguiu enfrentar toda essa situação, em primeiro lugar, claro, em disparada com a ajuda de Deus, né, Aldra? Mas a Novo Tempo também foi super importante nesse trajeto seu, né? Nessa sua trajetória de vida. E a Novo Tempo só existe graças ao projeto Anjos da Esperança também. É através desse projeto que a gente consegue manter toda essa estrutura, que a gente consegue alcançar muitas pessoas. Tem lugares distantes que uma pessoa não pode chegar lá, mas que a TV Novo Tempo, o sinal da TV Novo Tempo consegue. E não só a TV, como a Rádio Novo Tempo, como a internet, né, o ntplay.com, a web. Então a gente precisa dessa força-tarefa de você que está aí acompanhando a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo de Comunicação, para que a gente consiga crescer cada vez mais e alcançar cada vez mais pessoas. Então eu não sei se você de repente é um anjo da esperança, mas aqui fica, né, esse lembrete de que o projeto é muito importante para que a gente continue aqui sendo o anjo da esperança. Eu te convido a conhecer um pouco mais sobre esse projeto e eu te agradeço demais por você hoje ser esse anjinho aqui que está anunciando essa boa nova de que Cristo está na fornalha com a gente. Amém. Muito obrigada, Aldra, por nos receber aqui com tanto amor, com tanto carinho. Amém. Obrigada por compartilhar da sua história e nos alimentar com esse testemunho tão lindo, viu? Amém, amém. Que seja tudo para a glória de Deus e sabemos que Ele, independente de qualquer situação, Ele vai estar com a gente. Amém. Né? E Ele também coloca os anjos juntos, né? Com certeza. E junto a tudo isso, sempre vai ter pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Seja irmãos ou não irmãos, seja pessoas que Deus vai colocar mesmo como suporte pra gente.
E essas pessoas com certeza são usadas por Deus para nos ajudar. Amém, amém. E para você aí, minha gente, aquele cheiro gostoso. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, mas semana que vem tem mais, hein? E eu espero a sua companhia. Um beijo!